Fala trader, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Fast e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Price Action. Você vai entender de uma vez por todas o que é Price Action, qual a diferença entre Price Action e análise técnica e análise gráfica e como você pode utilizar o Price Action nas suas operações com ações, que é o foco dessa série de vídeos que a gente está desenvolvendo aqui para ti, operando ações com Price Action. Para você aplicar o que você aprende aqui no canal da Fast, nos nossos vídeos, você pode encontrar aqui a plataforma Fast Trade em grandes corretoras do mercado. A gente atua em parceria aqui com corretoras como XP Investimentos, BTG Pactual, Toro, Mirai, Orama, Terra, entre outras. Confira as oportunidades únicas de cada corretora. Teste também 7 dias gratuito, a plataforma mais ágil do mercado. Primeiro, aqui eu fiz algumas marcações para exemplificar a questão do Price Action, mas antes de falar especificamente sobre Price Action, fazendo essa diferenciação, eu quero explicar para ti que na prática, Price Action e análise gráfica fazem parte da análise técnica, é a mesma escola, tá bom? Tanto que se for pegar aí livros de análise técnica, vai ter uma parte que fala sobre indicadores, uma parte ali que fala sobre padrões gráficos, figuras gráficas, padrões de candlestick e também sobre movimentação de preço. Então, na prática, está tudo dentro de análise técnica, só que a gente está fazendo essa separação didática, onde a análise técnica a gente pega aquela análise focando mais em indicadores, análise gráfica focando mais em padrões gráficos e Price Action focando mais na movimentação do preço. Então a gente faz essa separação didática para você poder entender, porque é possível você operar por Price Action focando apenas em movimentação do preço, sem necessariamente olhar para padrões de candlestick, para padrões ali de figuras gráficas ou até mesmo sem a utilização de nenhum indicador ou oscilador. Então a gente está fazendo essa separação didática. O conceito de Price Action, tá? O que é Price Action? Price Action é a ação do preço. Nada mais do que a boa e velha análise gráfica, tá? Que é amplamente abordado aí nos livros de análise técnica, porém sem a parte de análise de indicadores, osciladores, inclusive sem focar tanto naquela visão, tá, dos padrões gráficos, tá? A gente vai ver certinho a diferenciação entre eles. O Price Action é o estudo da movimentação do preço, do comportamento do preço, tá? Então a gente pode ver ali, ó, Price Action, enquanto técnico operacional, estuda padrões de movimento do preço, tá? Conforme o gráfico vai se desenhando, ele vai marcando, vai plotando a movimentação do preço, formando padrões de movimentação, tá? A movimentação do preço é resultado da intenção dos players que movimentam o mercado, tá? E analisar justamente essa intenção possibilita, tá, através de identificação de padrões de movimento, tá, buscar uma probabilidade, não tem como adivinhar o futuro, mas uma probabilidade de determinado movimento ocorrer. Então, a partir do momento que tu entende como o preço se movimenta, tu consegue identificar padrão de movimentação de preço que reflete a intenção dos players, tá? Tu consegue não adivinhar, mas tu consegue traçar cenários com probabilidade de determinados movimentos ocorrerem, tá bom? E é isso que a gente vai ver aqui agora na plataforma. Beleza, eu peguei 3 ações aqui para exemplificar, da Petro, da Vale e Tube4, tá? Petro 4, Vale 3 e Tube4, para exemplificar o seguinte, vamos lá, vamos pegar a Vale. Análise técnica, o que é análise técnica? Quando a gente pensa em análise técnica, olha só, a gente pensa em estudo de indicadores. Então, a base da tomada de decisão da análise técnica são indicadores, tá? Óbvio que não é só indicadores, engloba várias ferramentas, só que o principal a gente pode dizer que são os indicadores. Então a gente tem, por exemplo, médias móveis, banda de Bollinger, a gente tem análise aqui do volume,
índice de força relativa, MACD, tá? IFR, MACD, estocástico, são ferramentas da análise técnica, porque são indicadores, osciladores, tá? Ferramentas com base em volume. Então, quando eu faço uma análise não da movimentação, não do preço, mas sim de indicadores que sustentam, que dão base para a minha tomada de decisão, eu estou operando por análise técnica. Então aqui a gente pode ver que a gente tem uma média aqui, por exemplo, de 200 períodos. Essa é uma média de 200 períodos. Aqui a banda de Bollinger está configurada aqui com um período de 20, tá? Desvio de 2. Então o que ocorre? Quando, por exemplo, o preço tocar abaixo da banda, tá? Fechar abaixo, tá? Tem até um setup, né? As bandas vão encurtando, aí o preço rompe e abre a boca de jacaré, né? Então, nessa abertura, né, existe a possibilidade de comprar esse rompimento para continuidade de movimento. Ou, se as bandas estiverem muito abertas, caso o mercado feche próximo das bandas ou acima, pode sinalizar um movimento de exaustão, tá? Então, é só um exemplo, tá? Não estou querendo passar o operacional de bandas de Bollinger aqui. Só que existe o operacional da abertura das bandas, onde tu pega a continuidade do movimento, como também o operacional quando as bandas já estão abertas e o movimento ele estica, né? Ele chega nessas extremidades, que pode ser um movimento de exaustão, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, a análise do volume, ó. Essa queda aqui foi com volume, tá? Então pode ter, ó, essa queda aqui, ó, foi com volume menor do que essa. Então aqui pode estar havendo um movimento de absorção, tá? Porque o mercado está entrando mais volume financeiro, porém não está se locomovendo tanto. Então aqui pode estar entrando um movimento de absorção, tá? Para o mercado fazer um retorno à média. Então aqui eu poderia efetuar uma compra para tentar um retorno à média aqui de 200 períodos, tá? Aqui é só um exemplo para você perceber, tá, que esse tipo de lógica operacional com base em indicadores é característico da análise técnica. Veja, eu estou olhando aqui onde está o preço, só que eu não estou analisando necessariamente o movimento do preço, tá? Eu estou analisando aqui os indicadores e a minha tomada de decisão é com base nos indicadores, tá? Agora, vamos lá. Análise gráfica. O que seria análise gráfica? Análise gráfica já é um ponto de vista, tá? Mas com base no padrão gráfico em si. Não tanto nos indicadores, mas no padrão gráfico em si. Por exemplo, aqui ó, ele está montando uma linha de tendência de baixa, até vou botar aqui em vermelho. Peguei o topo, topo, linha de tendência de baixa, fundo, 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 linha de tendência de alta. Então, aqui ele está me formando um triângulo. Então, quando ele perde aqui esse triângulo, tá? Ele pode montar um pivô de baixa porque ele perdeu a estrutura de um triângulo. Ele perdeu aqui a linha de tendência de alta. Então, veja, esse tipo de análise é mais com base no gráfico, padrões gráficos. Isso também inclui padrões de candles sticks. Por exemplo, o mercado, tá? Vamos pegar um exemplo aqui bem interessante. Ó, o mercado rompeu, vamos lá, vou pegar mais para frente aqui, deixa eu aproximar, aqui, mais para frente, aqui. Então, ó, o mercado rompeu essa linha de tendência. No que o mercado rompeu essa linha de tendência e retornou, aqui ó, ele montou um padrão, tá, que poderia sinalizar venda. Aqui, ó, quando ele está fazendo esse recuo, pode estar formando um padrão de venda. Por quê? Porque o mercado rompeu, poderia ser uma estrela cadente, por exemplo, né? Rompimento da mínima da estrela cadente, venda. Por quê? Porque o mercado rompeu uma estrutura de... é só um exemplo, ok? Rompeu uma estrutura de linha de tendência de alta, tá? Numa estrutura de triângulo, ele pode montar uma movimentação de queda a partir daqui. Então, se busca padrões gráficos para entrar na venda, por exemplo, tá bom? Então, aqui é um padrão, aqui é um padrão. Poderíamos aguardar aqui uma estrela cadente.
Então, a análise gráfica foca na identificação de padrões gráficos, tá? Figuras gráficas e padrões de candlestick. Então, na análise técnica, quem opera por análise técnica, você vai ver que é comum ter um gráfico cheio de indicadores, tá? Quem opera por análise gráfica, você vai ver que é comum ter várias marcações de linhas, tanto horizontais quanto verticais, quanto inclinadas, marcação, por exemplo, de formas geométricas. Isso é análise gráfica. Agora, o que é Price Action? Vamos lá, Price Action é o gráfico limpo, tá bom? O Price Action é gráfico limpo. E o que se estuda no Price Action? Basicamente, a movimentação do preço, regiões de suporte e resistência. As linhas são mais horizontais, porque tu vai ver os níveis de preço de suporte e resistência e a movimentação do preço nessas regiões de negociação. Por exemplo, aqui a gente identifica na Petrobras a região próximo do 30, que é uma região de resistência, e a região aqui mais próximo do 25 e lá embaixo do 23 como região de suporte, tá bom? Então aqui ó, 23 e 25 como região de suporte. Então, a partir disso, o que o Price Action vai identificar? Vai identificar um movimento aqui, ó, que a princípio ele está trabalhando entre essa região do 25 e essa região do 23, tá? Fazendo um movimento de correção, porque ele montou aqui, ó, um movimento de baixa que, caso confirmado com o rompimento do 25, pode projetar aqui para baixo no 23. Então, olha, eu estou falando aqui de movimento do preço, de região de preço. Eu não estou falando de figura gráfica e não estou falando de padrões de candlestick, tá? Quando eu analiso o gráfico limpo através do preço, da movimentação do preço, por exemplo, a formação de continuidade no preço, né? Pivô de alta ou pivô de baixa, regiões de suporte e resistência, né? Rompeu a região, retornou, virou resistência, montou um pivô. Eu estou analisando aqui a movimentação do preço. Análise da movimentação do preço a gente chama de Price Action. Então, fazendo esse resumo, a gente tem aqui a linha de quem opera por análise técnica clássica, tá? Isso é uma diferenciação, é um resumo para você entender a diferenciação entre essas três técnicas, tá? O Price Action ele acaba se enquadrando dentro, por exemplo, da análise técnica. Se tu for pegar um livro clássico de análise técnica, tu vai ter ali estudos de Price Action, tá? Só que dá para extrair e fazer essa separação, é importante que você entenda. O analista técnico clássico, tá? Que utiliza análise técnica clássica com indicadores, você vai ver que o padrão, né? Vai ver o gráfico dele cheio de indicadores, com osciladores, médias, estocástico, MACD, FR, tá? Quem opera por análise gráfica, você vai ver várias formações ali de figuras geométricas, porque ele está analisando padrões gráficos de figuras gráficas e candlesticks, tá? E quem opera por Price Action, que é o que a gente vai te ensinar nessa série de vídeos que a gente está desenvolvendo aqui para o canal da Fast, opera basicamente identificando regiões de suporte e resistência, regiões de preço e movimentação de mercado, tá? Focando no movimento do preço. E aí, me diz aí, deixa aqui nos comentários. Você sabia dessas diferenças? Apesar de ser muito próximo essas técnicas, tá? Existe uma diferenciação. Óbvio que uma não necessariamente exclui a outra. Você pode sim, por exemplo, ter indicadores e também olhar a movimentação do preço. Você pode sim analisar a movimentação do preço, operar por Price Action, mas também utilizar figuras gráficas, padrões de candlesticks. Uma técnica não exclui a outra, mas quando a gente está falando aqui de Price Action puro, a gente está falando de análise da movimentação do preço. Então, o que mais você vai fazer é analisar regiões de suporte e resistência, níveis de preço, regiões de negociação e movimento de preço. E a gente vai
te ensinar nessa série de vídeos, então fique atento aos próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal da Fast, se inscreve e ativa o sininho e também deixa o seu joinha aí nesse vídeo, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!